Você sofre com metabolismo lento? Sempre que começa a fazer dieta, quando muda a alimentação e quando começa a treinar, mesmo se esforçando, tem muita dificuldade de ter resultado? Meu nome é Daniel Gutierrez e nesse vídeo aqui eu vou te explicar quatro passos simples, 4 formas de fazer você driblar o seu metabolismo, acelerar o seu metabolismo e ter muito mais resultado. Antes da gente começar, é importante você entender a diferença entre biotipo e composição corporal. Muita gente confunde biotipo com composição corporal. Antes eu vou explicar aqui o que é o biotipo. O biotipo, esse que está aparecendo na tela, existem 3 biotipos predominantes. Possivelmente você que está assistindo esse vídeo se encaixa em um desses 3, ou pelo menos tem características predominantes de um desses 3. O primeiro é o ectomorfo, é aquele cara que tem um metabolismo mais acelerado, que ele come de tudo, e dificilmente ele ganha muito peso, ele só ganha aquela barriguinha, aquela pochetezinha, e ele tem dificuldade de ganhar massa muscular. Ou seja, o metabolismo dele é mais rápido. Mais facilidade em perder gordura, mais dificuldade de ganhar massa muscular. Quando ganha gordura, acumula só na região abdominal. Esse é o ectomorfo. Existe um mesomorfo, que é aquele cara que naturalmente ele já tem um corpo mais atlético, ele tem ombros mais largos, ele tem uma certa facilidade de ganhar massa muscular, mas não tem um metabolismo tão acelerado quanto o ectomorfo. E existe o endomorfo, que é aquele cara que tem um metabolismo mais lento. Sabe aquele cara que come uma coisinha, no outro dia o peso dele já subiu na balança? Ele tende a ter mais dificuldade em perder peso, em perder gordura corporal. O metabolismo dele tende a ser mais lento. Então, vendo esses biotipos, você que está assistindo aí, tem uma predominância de um desses 3. Talvez você possa falar assim, Daniel, eu não sou nenhum desses 3. Não, possivelmente sim, você tem, possivelmente não, com certeza você tem a predominância de um desses 3 biotipos. Então, isso é uma característica predominante que você traz aí dos seus ancestrais, né, da sua família, dos seus avós. São características que você tem. Não confunda isso com composição corporal. Composição corporal é quanto eu peso, quanto eu tenho de gordura, quanto eu tenho de massa muscular. E não é sempre, não necessariamente um cara que é ectomorfo, que é aquele cara mais magro, que tem um metabolismo mais acelerado, não quer dizer que ele não possa ter sobrepeso. O que vai determinar os seus resultados é principalmente os seus hábitos, a sua genética, a sua predisposição, ela é somada aos seus hábitos. Então não confunda biotipo com composição corporal. Sempre que alguém perguntar assim, eu quero um treino para ectomorfo, eu quero um treino para mesomorfo, um treino para endomorfo. Cara, isso não existe. O que existe é um treino de acordo com o seu objetivo, o que você quer chegar e de como está o seu corpo hoje, como é a sua composição corporal. Então o primeiro pilar é o treino. Então, se eu quero driblar a minha genética, o meu metabolismo, eu quero fazer o meu corpo trabalhar de uma forma mais eficiente, o primeiro ponto é o treino. No treino, ele tem que ter algumas características. Lembra que o papel do treino é tirar o seu corpo do equilíbrio, é fazer o seu corpo trabalhar depois do exercício. Por isso, não é interessante que você fique fazendo só corridinha, só caminhada, ou faça sempre os mesmos exercícios, ou faça sempre do mesmo jeito. É fundamental que o treino tenha progressão de estímulo para fazer com que o seu corpo esteja sempre se adaptando com o estímulo que ele está recebendo para gastar mais calorias depois do treino. Então, algumas coisas que você deve seguir no treino para fazer o seu metabolismo trabalhar mais depois do exercício. E uma delas é justamente você trabalhar numa intensidade maior. Então, por exemplo, aumentar a carga no seu treino, se você treina na academia, por exemplo, aumentar o peso, às vezes aumenta uma anilhazinha, um halterzinho, é tentar progredir o treino. Eu não estou falando aqui de carregar um monte de peso, mais do que você aguenta. Não, mas tem que ter progressão. Você tem que buscar essa progressão. O segundo ponto no treino que deve ter é aumentar o seu gasto calórico. Óbvio, né, que a gente busca no treino aumentar o gasto calórico. Só que muita gente, na hora de tentar treinar, quer aumentar a frequência de treinos no dia. Por exemplo, eu quero treinar 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. Isso não é interessante. Quando você treina em excesso, você aumenta demais o seu cortisol, que é o hormônio de estresse. E isso acaba prejudicando a sua produção de testosterona, prejudica a sua recuperação muscular. Então não é interessante que você faça 2, 3 treinos no dia, mas sim que você aumente a sua frequência de treinos na semana, porque você vai dar um tempo, você vai recuperar o seu metabolismo de um treino para o outro e vai sim aumentar o seu gasto calórico durante a semana. O terceiro ponto no treino são os métodos de intensificação. Isso serve também para quem treina em casa. Sabe aquele método de treino onde você trabalha, por exemplo, circuito, ou para quem treina numa academia, assim, um biset, um drop set, uma super série. São formas de você deixar exercícios conjugados, né? Claro que o treino não precisa ser um carnaval, mas sim, você pode utilizar esses métodos de intensificação para você potencializar o treino. Isso é muito importante. O segundo ponto, né, a gente indo para o próximo ponto, então falamos do treino. A primeira coisa, aumentar a intensidade.
aumentar o seu gasto calórico através da sua frequência, aumentar a frequência semanal e utilizar métodos de intensificação. O segundo ponto é a alimentação. Sim, a alimentação vai ajudar, obviamente, o seu metabolismo a trabalhar de uma forma mais eficiente. Eu vejo muita gente que quer, por exemplo, emagrecer, secar, perder gordura, restringindo a dieta. Faz uma dieta muito restrita, corta o carboidrato, faz jejum sem critério. Isso não é inteligente. Óbvio que se eu quero emagrecer, se eu quero perder gordura, eu tenho que estar em déficit de calorias, eu tenho que gastar mais do que eu estou consumindo. Porém, não significa que você tem que restringir tudo e cortar todas as coisas que você gosta. Primeiro, que você não vai ter aderência, que vai ser difícil você manter. E segundo, que sim, você pode perder massa muscular. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é controlar as calorias na sua alimentação é essencial, mas não significa que você deve fechar a boca. O segundo ponto está em relação às escolhas dos alimentos. Eu sempre falo em quase todos os meus vídeos que não existe alimento que engorda, nem alimento que emagrece, e sim a combinação de tudo que você faz. Só que existem sim escolhas mais inteligentes. Por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, eu como pouco. Aí você vai ver a pessoa tá sempre beliscando, come aquele amendoim, né, aquele amendoinzinho. Come alimentos extremamente calóricos numa porção pequena. Ou seja, você vai ficar insaciado, vai ficar com fome, só que você está ingerindo muitas calorias. Ou seja, é muito importante que você faça escolhas inteligentes dos alimentos. Por isso que eu sempre falo que não adianta só comer saudável, e muitas vezes você come saudável, mas não come a quantidade de calorias que você precisa, mas sim dá para você fazer escolhas mais inteligentes na alimentação. Existem alimentos com menos calorias e mais calorias, e você vai se sentir mais saciado se você souber fazer essas escolhas de forma inteligente. O outro ponto na alimentação é você ter uma dieta flexível. Se você não é um atleta, assim como eu não sou, você não precisa ter uma alimentação perfeita. É mais inteligente que você tenha uma alimentação mais flexível, que você coma assim coisas que você goste, com moderação, com controle, ao invés de cortar tudo. Daniel, eu gosto de uma cervejinha, eu gosto de um docinho. Aí do dia pra noite você tira aquilo da sua alimentação. Cara, a chance de você se frustrar é muito grande, tá? Então na alimentação, primeira coisa, eu tenho que saber controlar as quantidades, eu tenho que fazer escolhas inteligentes e eu tenho que ter uma alimentação flexível, sem ser nada extremamente engessado. Agora a gente vai para o terceiro pilar. Então, primeiro pilar, treino. Segundo pilar, alimentação. Terceiro pilar é o descanso. Sim, o descanso ele é fundamental para você que quer ter um metabolismo eficiente. O descanso ele é responsável principalmente pela sua produção hormonal, pela sua recuperação muscular e também por um ponto muito importante que muitas pessoas não sabem, que é a sua tomada de decisão. Imagina só, quando você come um docinho quando você está estressado, quando você bebe uma cervejinha porque você está estressado, quando você busca recompensa nos alimentos porque você está com um nível de energia baixo, isso tem uma relação direta com a qualidade do seu sono. Se você dorme mal, você vai ficar mais cansado, você vai ficar mais irritado, você vai ficar mais mal-humorado e, consequentemente, você vai querer buscar a recompensa em alimentos. Isso é uma forma natural do ser humano de buscar uma saída, né? Uma forma de você se sentir melhor e aliviar aquele estresse, aquela ansiedade, aquele nervosismo através da alimentação. Por isso é essencial que você cuide da qualidade do seu sono. Não adianta ter horário apenas para acordar. É essencial que você tenha horário para dormir. Você tem uma rotina. Não quer dizer que você tem que dormir naquele minuto, naquele segundo. Não, mas tem que ter um mínimo de organização. Eu vejo muita gente que acorda cedo, só que vai dormir tarde. Ou muitas vezes até dorme a quantidade que deveria, só que fica mexendo no celular antes de dormir, come aquela pratada antes de dormir e a qualidade do sono fica prejudicada. Então é fundamental sim que você cuide da qualidade do seu sono se a gente está pensando aqui em metabolismo. Isso tem relação direta com a sua tomada de decisão, como eu disse, e com a sua produção hormonal. Você vai ver que na hora que você cuidar do seu sono, você vai ver, além de um metabolismo mais eficiente, você vai sentir menos dificuldade na hora de ter uma alimentação equilibrada. Então, no sono, eu tenho que controlar os horários, eu tenho que dormir entre 7 horas e meia a 9 horas, isso é muito pessoal, algumas raras exceções, dormindo 6 horas e meia, 7 horas por dia já tem um desempenho legal no outro dia, mas o padrão, a média, aliás, a maioria das pessoas precisam dormir de 7 horas e meia até 9 horas de sono, tá? Isso vai ter um impacto absurdo aí na sua evolução. Então, horário de sono, não só para acordar, horário para dormir, organização, e dormir o tempo ali que você precisa. Isso são formas de deixar o seu metabolismo mais eficiente. E o último ponto aqui, o último pilar, não menos importante, é o lado emocional.
Eu vejo muita gente que tem uma dieta legal, tem um treino legal, mas não consegue fazer. E aí coloca a culpa onde? Na motivação. É claro que a motivação, ela esgota, né? A motivação, eu sempre falo que ela é uma bateria, ela precisa ser recarregada. Para você recarregar a motivação, óbvio, você precisa de disciplina, só que não é só ter disciplina, você precisa de algumas ferramentas. A maior motivação que existe é o resultado. Quando você vê que você está evoluindo, que o seu corpo está mudando, que você está conseguindo resultado, você vai se sentir mais motivado. Então, o primeiro ponto para alinhar o lado emocional é você ter avaliações periódicas. Quando você começa a treinar, fazer dieta, você tira uma foto, pega a sua medida, faz uma avaliação física, daqui 30, 40 dias você refaz isso e vê que mudou, consequentemente você vai ter muito mais motivação. Então o primeiro ponto é sim ter parâmetros de evolução, ter uma avaliação física. Segundo ponto, ter metas bem definidas. Então quando você sabe onde você quer chegar, você sabe o caminho que você tem que percorrer. E quando eu falo metas, é, por exemplo, um peso que você gostaria de chegar, um corpo que você gostaria de chegar, uma referência, um corpo que você já teve. É fundamental que você tenha clareza de onde você quer chegar, porque a partir daí você começa a deixar o processo mais tangível, você começa a visualizar onde você quer chegar. Então, a primeira coisa aqui é avaliação física, metas claras e prazos estabelecidos. Por exemplo, viagens são coisas importantes para pontuar uma meta. A viagem que eu quero fazer no final do ano, eu quero estar com o corpo assim, com tanto peso, tanto de gordura. Não sei. É fundamental que você tenha a sua meta. Essa meta não precisa necessariamente ser estética. Pode ser, por exemplo, a minha meta é não beber bebida alcoólica de segunda a sábado. É diminuir o açúcar de segunda a sexta. Tenha metas. Coloca essa meta aí na porta da geladeira da sua casa para você visualizar todos os dias. Essas são formas de você alinhar o lado emocional. Então, quando você começa a conectar o lado emocional, sim, você começa a ir para um outro patamar. Você transforma o seu metabolismo, porque você vai ter mais consistência e, consequentemente, vai ter mais resultado. Beleza? Então, lembrando aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Isso me ajuda demais a manter o canal com novos conteúdos práticos, teóricos, para te ajudar, sim, a evoluir o seu físico, independente da sua realidade. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aqui no vídeo e até o próximo vídeo.